Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos. E vamos fazer uma meditação que está lá em João capítulo 7, a partir do versículo 14, que diz assim: Jesus ensina no templo. Porém, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como este sabe letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? Só até aqui. Eu acho que a maioria conhece esta palavra e o que a palavra vem revelar para nós, né? Aqui, quando ela diz que Jesus subiu ao templo para ensinar, Jesus ensinava no templo. Hoje nós temos os pregadores também, né? As pessoas que levam a palavra não só no templo, mas também fora do templo, não é? Porque Jesus também pregava no templo e pregava fora do templo. E diz também aqui no versículo 15 que os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras, não as tendo aprendido? A gente, quando serve ao Senhor de coração, quando conhece ao Senhor, quando deseja fazer a vontade do Senhor, do nosso Pai, Ele nos ensina, Ele nos capacita, Ele nos dá tudo que a gente precisa. Ele ensina, até quem não sabe ler, Ele ensina a ler. Porque eu conheço pessoas que dão esse testemunho, que falam que não sabia ler, que antigamente não tinha condição de estudar, que morava longe em roça, e pediu a Deus para ensinar a ler, e aprendeu a ler. Pouco, mas aprendeu. Sabe, não é? Assina nome, escreve algumas palavras, já lê alguma coisa na Bíblia, vai ouvindo também, né? Porque hoje nós temos Bíblia em áudio também, vai aprendendo, vai ouvindo. Então, quando nós temos boa vontade, amor no coração, porque tudo é por amor. E Jesus amava o Pai também. Ele sabia quem ele era no Pai. E as pessoas, às vezes, quando vê que a gente, né, a mudança, como viam em Jesus, que ele fazia e falava com autoridade, porque Jesus foi criado naquela época, né? Ele era filho de carpinteiro aqui na terra. Então, naquela época também não se aprendia muito. Então, as pessoas que conheciam, que viu ele crescer, né, exercer a profissão de carpinteiro, ficava assustado, pensando, admirado como que o filho de um carpinteiro que foi criado num vilarejo pequeno, em um lugar pequeno, sem muita instrução, falava com tanta autoridade, com tanta sabedoria. E somos nós assim também. Quando nós fazemos a vontade do Pai, a gente fala também. Ele nos capacita para falar com autoridade. Por que Jesus falava com autoridade e sabedoria? Porque ele vivia o que ele falava, o que ele pregava, ele vivia o que ele pregava. Ele sabia o que ele estava falando porque ele vivia, ele praticava. E ele sabia quem ele era no Pai.
E nós também. Se nós aprofundarmos na intimidade com o Senhor, se nós exercer o amor que Deus nos ensina, Ele nos capacita cada vez mais. Meditando, orando, tendo intimidade com Ele e fazendo a vontade dEle. Porque quem faz a vontade do Pai, esse sim, é um só com Ele. A palavra diz isso também. Então, fica a pergunta, né, para nós, porque ela vem para mim também. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos buscando ensinar como Jesus ensinava, fazer como Jesus fazia? Será que nós estamos nos empenhando a seguir os passos de Jesus? Jesus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu acho que ninguém tem nada a perder, somente a ganhar. Quando busca estar perto do Pai, fazer a vontade do Pai, melhorando a cada dia, porque é Ele que nos muda, que nos molda, que nos transforma e que nos mostra um caminho. E não há caminho melhor do que caminhar com Jesus. Não é? Aqui o título é Jesus ensina no templo. Conforme mais abaixo, fala também que os fariseus, né, eles debatiam, buscavam algumas coisas para incriminar Jesus e não achavam. Só que eles ensinavam, mas nem eles obedeciam à lei. Eles ensinavam a lei, mas nem eles obedeciam. Eles ensinavam a doutrina deles. E Jesus ensinava no sábado. Então eles buscavam acusar Jesus porque Jesus ensinava no sábado. Só que na lei de Moisés, na lei que Deus deu para Moisés, a palavra fala que Deus ordenou que circuncidasse todos os homens que nascessem, né, no 8º dia. Tinha que circuncidar todos os judeus. Mesmo que caísse no sábado, mesmo que fosse um trabalho, tinha que fazer no sábado. Se caísse o 8º dia no sábado, tinha que circuncidar. Então, se podia circuncidar no sábado, por que que Jesus não podia curar no sábado? Libertar? O amor. O que prevalece é sempre o amor. Então fica aí, né, que possamos ensinar isso aí. Mas para ensinar, nós temos que buscar aprender. Como que nós vamos ensinar, né? Porque quem nos capacita é Deus. É como a gente entrar na escola, né? A gente nasce, cresce, chega a uma determinada idade, a gente vai para a escola, começa a aprender a ler, começa a aprender a escrever, faz as provas para ver se aprendeu, não é isso? E vai estudando até formar para poder exercer a profissão. Então a gente vai aprendendo, vai fazendo as provas, não é? E vamos exercendo o amor de Cristo, a caridade, a bondade, e guardando a esperança no nosso coração de dias melhores, sempre dias melhores, para nós vivermos bem e para passar isso para as pessoas. Então hoje a palavra é essa. Que possamos aprender, buscar no Senhor aquilo que nós precisamos para a nossa vida e para passar para as pessoas, porque quem nos capacita é Ele. E a própria palavra dele fala que sem Ele nada podemos fazer. Então vamos buscar no Senhor, vamos ter as nossas vidas guiadas por Ele, porque só Ele é o